Meu nome é Iracema Lorscheiter de Mello e o título do meu trabalho é A Herança da Educação Brasileira da Idade Moderna aos olhos da contemporaneidade do ensino da língua inglesa. Minha orientadora é a professora Jéssica e eu tive como principal objetivo do trabalho investigar os primeiros aspectos da história da educação do surgimento no Brasil, na Idade Moderna, período que vai do século XVI ao século XVIII, culminando numa análise do ensino da língua inglesa contemporânea. Minha justificativa, então, para a realização desse trabalho foi retratar um período específico da educação, que é a Idade Moderna. Abordar as primeiras formas de ensino existentes no Brasil e enfocar as 3 fases da educação brasileira. O problema, então, que eu encontrei para a realização desse trabalho foi analisar a história da educação brasileira na Idade Moderna e abordar as principais características deste período. Enfocar, então, nas heranças deixadas na educação e ainda preservadas até hoje, mais especificamente no que se refere à inserção da língua inglesa no currículo escolar brasileiro. Na fundamentação teórica, então, a Idade Moderna é caracterizada cronologicamente entre 3 séculos, século XVI ao século XVIII. No século XVI, é marcado por uma dimensão social em que a Igreja Católica detinha o poder e se uniu ao Estado por interesses em comuns. Já no século XVII e XVIII, houve uma reforma na educação, com a transferência do controle educacional da Companhia de Jesus para o Estado português. Ainda na fundamentação teórica, eu vou retratar as primeiras fases da educação existentes no Brasil. A primeira fase da educação, então, seria a fase do contato, convencimento e adaptação, com a divulgação da doutrina cristã através de catequese. Nesta fase, a coroa portuguesa tinha interesses em enviar os jesuítas às novas terras para povoar e converter os gentios, além de organizar o trabalho local. Então, os jesuítas foram enviados com a finalidade de evangelização e catequização dos nativos. Dessa forma, então, jesuítas e nativos indígenas surgem como sujeitos e objetos no mesmo processo no centro da história da educação. Os jesuítas, eles ficaram no controle da educação, à frente da educação, por quase todo o período colonial, que é o período que vai dos anos de 1549 até 1759. A divulgação da doutrina cristã, então, se fazia através de intérpretes mamelucos, que eram os mestiços ou filho de branco com índio. Mediante essa divulgação, então, se fazia mediante gestos, mímicas e entrega de presentes, ficando caracterizada, então, como dito anteriormente, como a fase do convencimento, contato e adaptação de ambas as partes, aproximando índios e seus caciques dos ensinamentos do Evangelho e da cultura portuguesa. Então, na segunda fase da educação, o programa de atividades dava ênfase na oralidade, que incluía o aprendizado oral do português, ler e escrever. Com o tempo, então, os jesuítas verificaram que esse método de ensino utilizado na primeira fase da educação não estava trazendo resultados eficazes, devido à falta de experiência dos professores. Então, fez-se sentir a necessidade de uma normatização dos trabalhos em colégios, surgindo, então, a segunda fase da educação. Os educadores entenderam, então, que eles precisavam primeiro aprender a doutrina, primeiro aprender a cultura indígena, para depois ensinar a doutrina. E nessa fase, então, tinha ênfase na oralidade, que incluía o aprendizado oral do português, ler e escrever. Porém, logo percebeu-se que nesse método de ensino também estava encontrando alguns obstáculos. O obstáculo que era a perda da identidade cultural indígena. Então, os índios eles estavam deixando
o convívio com os jesuítas e voltando ao seu habitat natural. Surge, então, a terceira fase da organização da educação brasileira, que é caracterizada por uma nova organização do ensino das atividades com fins educacionais, com a criação de instituições de ensinos, contando com colégios administrados dentro das colônias. A partir desta fase, constituiu-se então a educação pública religiosa, com o propósito de formar os padres das companhias. A educação, no entanto, nesse período não era prioridade, uma vez que os ensinamentos eram feitos de maneira diferente. Para os índios e negros, a educação era com foco na catequização, evangelização. E já para os descendentes dos colonizadores, o foco era na instrução. Os jesuítas, então, eles ficaram à frente da educação brasileira do século XVI até meados do século XVIII. A partir daí, então, foram expulsos pelo ministro-chefe Marquês de Pombal, que idealizou novos ideais para a educação brasileira. A partir daí surgiram, então, ideais iluministas, superando o conceito de religiosidade, passando para um sistema de educação público estatal. Esse sistema, então, ao invés de dar ênfase na oralidade, ele dava ênfase na memória e no raciocínio. Algumas características marcantes foram preservadas ao longo da história da educação no Brasil. A educação muda de conteúdo e forma conforme vão passando os anos, porém, em nenhum período é totalmente igual ao outro. Algumas heranças são deixadas, mas vai se modificando com o tempo. A abordagem do ensino tradicional, adotado do século XVI pelos jesuítas, serve de base para a instituição da língua inglesa nas escolas, e que se mantém até hoje devido à modernização e industrialização. O ensino da língua inglesa, em um primeiro momento, dava ênfase na gramática para o ensino da escrita, passando posteriormente, então, para a oralidade. Na atualidade, então, descentraliza-se o foco do educador. Este passa a não ser mais o detentor do conhecimento, e sim o mediador do processo de ensino e aprendizagem. Como dito anteriormente, então, nenhum período é igual ao outro. Vai se deixando heranças, mas a educação vai mudando conforme vão evoluindo e passando os anos. Como exemplo na evolução da educação, então podemos citar o ensino da o ensino da medicina. Antigamente, os médicos se formavam generalistas. Eles atendiam a todas as áreas. Hoje, eles se formam especialistas. Cada um atende uma área individualizada, específico em cada área. Surge, então, junto com a modernização e com a industrialização, o ensino das línguas estrangeiras no Brasil, mais especificamente com o advento da tecnologia e a ascensão do ensino da língua inglesa com a ascensão da língua inglesa como a língua internacional de comunicação entre os países. O ensino da língua inglesa, então, teve em um primeiro momento ênfase na gramática e na escrita. No ano de 1930, após a Segunda Guerra Mundial, então houve uma reforma no ensino brasileiro. Passou-se a priorizar a oralidade no ensino da língua inglesa. Na década de 30, ainda surgiram os primeiros colégios de idiomas no país. A partir da LDB, então, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1961, então, tornou-se obrigatório a divulgação e ensino da língua inglesa nos ensinos fundamental e médio. O ensino da língua inglesa passou por diversas mudanças, então, no decorrer dos tempos, mas se mantém até hoje, se adaptando conforme as necessidades que vão surgindo. As considerações finais, então. O presente artigo teve como enfoque aspectos principais da história da educação no Brasil na Idade Moderna, período que vai do século XVI ao século XVIII, e as características daquele período ainda presentes na atualidade, no século XXI, conhecido como século contemporâneo ou pós-moderno.
Por meio da pesquisa, então, objetivou-se oportunizar novas formas de se pensar a educação, observando o período histórico a partir do surgimento do Brasil com a catequização dos indígenas até a educação que nós conhecemos então hoje. Então percebe-se, através da realização deste artigo, que com a constante evolução da história, a crescente modernização das formas de produção e industrialização, que pouco mudou-se nas formas de ensino. Uma das diferenças marcantes, então, da educação moderna para a educação da atualidade foi o predomínio da razão. Então, com a força do homem que surge a partir do século XVIII, com o período iluminista. O teocentrismo, então, não é mais o centro, não está mais no centro das coisas. O domínio da igreja fica de lado e passa-se a aceitar, então, pensar-se na razão humana no centro, ou seja, o antropocentrismo, promovendo a emancipação do homem por meio da ciência e da tecnologia. Para a realização desse trabalho, eu utilizei então várias referências bibliográficas, pesquisas em livros, Google Livros, pesquisas na internet, até chegar à confecção final deste artigo. Muito obrigada.